Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, finalizando mais um capítulo, finalizando o capítulo 18, que vamos estudar hoje, no seu trecho final, a partir do verso 23 até o verso 35. É uma história, o trecho é um pouco longo, mas é uma mesma história e não há como nós dividirmos, então vamos considerá-la juntos hoje no nosso programa. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus, a partir do verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Esse é um trecho de uma história bastante conhecida por aqueles que conhecem a Bíblia. Talvez você já tenha ouvido essa passagem mais de uma vez. E Jesus está aqui usando essa parábola, esse ensino, essa história, para dar uma lição final sobre a questão do perdão. Note que Jesus falou do procedimento para se perdoar uma pessoa, não é? Para confrontar alguém que pecou. Depois ele falou da questão da extensão do perdão, que não é só apenas de 7 vezes, como nós vimos, mas de 70 vezes 7. Não haveria limite para perdoar um irmão que, contrito, arrependido, pedisse perdão, assim como não há limites para o perdão de Deus, como nós vemos retratado justamente nessa história. Essa história retrata, na verdade, o amor e a misericórdia de Deus, que perdoa a maior dívida que o homem tem com o próprio Deus, que é a dívida do pecado. E traz como ilustração a necessidade que nós temos como pessoas que não merecem, mas que tiveram a misericórdia de Deus e o perdão de Deus e que devem então estender a outras pessoas, por causa dessa misericórdia, devem estender a essas pessoas também o perdão. Jesus aqui usa uma parábola de um rei que foi acertar as contas com seus servos e é trazida diante de sua presença um servo que devia muito dinheiro. 10.000 talentos, isso aqui era muito dinheiro, era muitos e muitos anos de serviço, talvez algo que hoje fosse comparado a 1 milhão, 2 milhões de reais, uma soma muito grande de dinheiro e que certamente não seria facilmente paga.
Esse rei dá a ordem então para que aquele homem fosse vendido como escravo, ele, a sua esposa, toda a sua família e seus bens fossem todos penhorados pela dívida. Mas, clamando por misericórdia, aquele servo se lança de joelhos e pede: Senhor, tem misericórdia de mim. Meu rei, tenha misericórdia, diz o verso 26, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o texto diz que aquele rei teve misericórdia, se compadeceu. E ele não só teve misericórdia no sentido de estender a dívida, mas ele teve misericórdia e perdoou a dívida. Na verdade, aquele rei entendeu que aquele servo jamais teria como pagar isso, e ao invés de simplesmente fazer com que aquele servo ficasse devedor o resto da vida, ele simplesmente perdoa aquela dívida. Imagine você, meu ouvinte, minha ouvinte, com uma dívida imensa e você simplesmente recebe o perdão. Simplesmente ouve do seu Senhor: você não deve mais nada, não precisa me pagar, eu te perdoo. Imagine a alegria daquele servo ao sair da presença daquele Senhor e chegar em casa dizendo: olha, a nossa dívida está paga, o rei teve misericórdia de mim, eu me ajoelhei e pedi perdão e pedi misericórdia, e ele disse: vai, a tua dívida está paga. Veja, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, foi isso que Deus fez conosco quando Ele estendeu o perdão aos nossos pecados, quando Ele nos estendeu a sua misericórdia, a sua graça e nos perdoou uma dívida impagável que nós mesmos jamais poderíamos pagar. Quem pagou essa dívida foi Jesus lá na cruz. Ele foi o único que pôde pagar por nós a dívida que era contra nós, uma dívida por causa do nosso pecado. Jesus, por causa do que Ele fez na cruz, permitiu que Deus, em Jesus, pudesse nos perdoar de forma rica, abundante, porque nós jamais poderíamos pagar a nossa dívida com Deus. Mas Jesus continua a ilustrar aqui e continua a história, contando o fato de que logo que saiu da presença, ou pouco tempo depois que saiu da presença desse seu senhor, do rei, o servo viu um outro colega, um outro conservo. O texto aqui diz que ele era um igual a ele, que lhe devia 100 denários. Em comparação, era uma dívida infinitamente maior. Não era uma dívida pequena. 100 denários era o equivalente a 100 dias de trabalho. Mas em comparação com aquilo que o próprio servo devia ao rei, era infinitamente menor. Então imagine o perdão de uma dívida de 1 milhão ou até mais, em comparação com uma dívida de 10 mil, 15 mil, era incomparavelmente menor. Mas ao invés de estender a mesma misericórdia, a mesma graça que lhe foi estendida, esse servo, na verdade, age de forma ríspida e manda prender aquele amigo, aquele colega, até que ele pagasse a dívida. Mesmo tendo sido alvo de tão grande misericórdia por parte do rei, por parte de seu senhor, esse servo não estendeu a mesma misericórdia. E os seus amigos, entristecidos, porque sabiam do grande perdão que o seu senhor tinha estendido àquele servo, foram até o rei e lhe contaram o que tinha acontecido. E aqui então o servo foi chamado à presença e foi confrontado pelo rei. Servo malvado, diz aqui o texto no verso 32, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E o texto diz que aquele homem se indignou e mandou prender aquele homem até que ele pagasse toda a dívida. E a implicação é clara: aquela dívida era tão grande que aquele homem certamente ficaria preso o resto de sua vida e não conseguiria pagar.
Mas Jesus no final faz um alerta, e essa é a lição espiritual que nós temos aqui desta mensagem, deste texto. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu irmão, minha irmã, a implicação para nós é clara. Nós fomos perdoados de forma rica e abundante por Deus. Nós tínhamos uma dívida impagável por causa de nosso pecado. A palavra de Deus diz que nós estávamos separados da glória de Deus, como nos diz Romanos 3:23. Estávamos separados, estávamos distantes, mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Deus com o seu amor nos perdoou a dívida que era contra nós. E aqui Jesus está ensinando que por causa desse perdão, nós também devemos perdoar. Assim como fomos perdoados, nós também devemos perdoar. Não temos o direito de segurar o perdão. Não temos o direito de amealhar, de juntar no nosso coração rancor e tristeza e mágoa contra os nossos irmãos, mas temos o dever de perdoá-los, porque também fomos perdoados. Assim como Deus estendeu grande amor e misericórdia a nós e teve misericórdia de nós, nós também devemos ter misericórdia dos outros e estender aos outros perdão. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, quantas vezes nós devemos perdoar? Tantas vezes quantas nos pedirem perdão. Qual o tamanho do amor que devemos sentir? Exatamente o mesmo tamanho do amor que Deus sentiu por nós ao nos perdoar e ao enviar seu Filho para morrer por nós. O grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus que chegou até nós em forma de perdão de pecados e liberdade, deve se estender àqueles que nos ofendem, àqueles que fazem alguma coisa contra nós, e devemos perdoar demonstrando para com o nosso irmão o mesmo grande amor que Deus demonstrou para nós. Chegamos ao final de mais um capítulo, chegamos ao final de mais um rico estudo da bendita palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo encontro vamos começar o estudo do próximo capítulo, capítulo 19 do Evangelho de Mateus. E até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.